E se uma ideologia política não fosse apenas um conjunto de ideias, mas um sintoma? Hoje a gente vai analisar uma teoria bem provocadora que enquadra a questão exatamente assim, como uma condição psicológica. A tese é forte, né? A fonte aqui não está falando de um erro de lógica ou de um debate de ideias. Não. A proposta é que seria um desenvolvimento pessoal que parou no meio do caminho. Algo que aprisiona a mente num ciclo permanente de imaturidade. É uma afirmação bem séria. Então, a grande questão é essa: como é que um sistema de crenças, uma coisa tão abstrata, poderia de fato congelar o crescimento psicológico de alguém? Para tentar responder a isso, a análise que a gente vai ver aqui propõe um verdadeiro mapa da personalidade humana. O nosso percurso vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de patologia do espírito. Depois, vamos ver esse mapa da personalidade. Daí, a gente entra na armadilha da imaturidade, no tal muro contra a realidade e, por fim, no que a fonte chama de revolta metafísica. Ok, então, antes de mergulhar no diagnóstico, no suposto problema, a fonte nos convida a dar um passo para trás. Vamos primeiro entender o que seria uma mente saudável nesse modelo, certo? Como seria uma personalidade que se desenvolveu por completo? A ideia central aqui é bem interessante. Personalidade, para essa teoria, não é algo que vem de fábrica, sabe? É uma construção, um esforço contínuo de existir, passando por várias camadas de autoconsciência, uma depois da outra, numa hierarquia. E olha só que curioso, o crescimento aqui não é uma linha reta sempre para cima. A teoria fala de um ritmo, quase uma dança. Existem as fases de estabilidade, as camadas integrativas, onde a gente se consolida, se fortalece. E existem as fases de crise, as divisivas, onde tudo que era certo é quebrado para a gente poder crescer de novo. E o ponto-chave é, os dois momentos são absolutamente essenciais. É aqui que a análise fica, digamos, bem clínica. Ela propõe um método de diagnóstico radical. A orientação é: esqueça o que a pessoa diz, o discurso dela. A pergunta de verdade é: onde dói? Porque, segundo a fonte, é o sofrimento real, a dor genuína da pessoa, que vai indicar em qual estágio de maturidade ela realmente está. E isso valeria mais do que qualquer palavra ou currículo. E essa pergunta, onde dói, nos leva direto para os pontos de bloqueio que a teoria aponta. A análise vai focar nessas camadas específicas: a afetiva, onde a dor é a rejeição, a do ego, onde a dor é a humilhação, e a do papel social, onde o que dói é a quebra de confiança. É exatamente nesses pontos, diz a fonte, que a tal mentalidade revolucionária se instalaria. Então, vamos ao diagnóstico em si. A tese é que essa mentalidade criaria uma armadilha, uma espécie de adolescência que nunca acaba, prendendo a pessoa justamente nas camadas 4 e 5 do desenvolvimento. A primeira armadilha estaria na camada 4, a da necessidade de afeto. A teoria diz que a ideologia entra aqui como um substituto da família. O coletivo, a causa, passa a ser a nova fonte de amor. A pessoa não adere por lógica, mas por um sentimento de pertencimento. E a punição para quem discorda? É a exclusão afetiva, o famoso cancelamento. A segunda armadilha viria logo depois, na camada 5, a do ego. Aqui, a ideologia ofereceria uma sensação de poder sem a necessidade de competência real. É o que a fonte chama de adolescência prolongada. A rebelião é confundida com realização. Atos de destruição são vistos como heroísmo contra o sistema. Isso permitiria que a pessoa se sinta muito importante, mas sem nunca precisar construir nada de concreto. Certo? Então, se a pessoa estaria presa entre a necessidade de afeto do grupo e uma sensação de poder sem responsabilidade, o que acontece? Segundo a teoria, isso cria um muro. Uma barreira que impede a pessoa de dar o próximo passo, de entrar no que seria a maturidade adulta de fato. E esse muro tem um nome e um número. Camada 7, a camada do dever. A análise inteira gira em torno disso, da suposta incapacidade de chegar aqui. É esse o ponto de virada, o que separaria, nesse modelo, a adolescência da vida adulta. Mas o que significa estar na camada 7? Significa, basicamente, entender que a vida é uma teia de obrigações que temos uns com os outros. É aceitar um papel concreto no mundo, ser um profissional, um pai, uma mãe e cumprir os deveres desse papel, independentemente do que a gente está sentindo no momento. Ok, mas e se essa realidade, com todos os seus deveres, for pesada demais? O que a fonte alega é que, para fugir dessa responsabilidade, a mente revolucionária constrói o que a teoria chama de segunda realidade. É um mundo de ficção,
onde a narrativa ideológica é mais importante que os fatos. E essa tabela resume bem o contraste que a fonte propõe. De um lado, a maturidade da camada 7, focada no outro concreto, na pessoa real. A ação é cumprir um dever. A ética é a responsabilidade individual. Do outro lado, a mentalidade que estaria bloqueada. O foco é o coletivo, uma ideia abstrata, a ação é o ativismo e a ética, bem, é a ideia de que a história me absolverá. E agora a análise dá um salto. Ela sai do campo da psicologia e entra no da teologia. A fonte vai argumentar que essa recusa da realidade não é só um problema de desenvolvimento, seria algo mais profundo, uma espécie de rebelião espiritual. O argumento aqui é o da inversão do amor. O chamado amor cristão, por exemplo, é pelo próximo concreto, aquela pessoa real, cheia de defeitos, difícil de amar. Já o amor revolucionário, segundo essa análise, seria um amor pela humanidade, com H maiúsculo, um ideal abstrato. Um amor que, paradoxalmente, seria usado para justificar o ódio por aquele vizinho real, de carne e osso. E o ponto final da teoria é este. Ela identifica tudo isso como uma forma moderna de gnosticismo. Basicamente, um ódio pela criação, pela realidade como ela é, e um desejo de refazer tudo, de apagar o mundo e redesenhá-lo de acordo com a própria vontade humana. Então, resumindo a lógica da coisa toda, o caminho seria esse. Primeiro, a pessoa fica presa na necessidade de afeto do grupo, na camada 4. Depois, ela se sente poderosa, sem precisar ser competente, na camada 5. Isso a impede de chegar na camada 7, de aceitar o dever. E o resultado final? Um divórcio completo da realidade objetiva. No fim das contas, independentemente de se concordar ou não com esse diagnóstico, a análise deixa uma pergunta no ar, e é uma pergunta bem desconfortável. Até que ponto aquilo em que a gente mais acredita está nos ajudando a amadurecer, ou está, na verdade, nos mantendo presos em uma versão mais jovem de nós mesmos?